Olá, amigos. Que Deus abençoe a todos. A China é uma nação da Ásia Oriental com mais de 1 bilhão de habitantes. O país das pradarias, desertos, montanhas, lagos, rios e mais de 14 mil quilômetros de litoral está a cidade de Pequim. Pequim mistura uma arquitetura moderna com locais históricos e um dos mais notáveis é o Complexo de Palácios da Cidade Proibida e também a Praça da Paz Celestial, que ficou famosa em 1989 com o episódio que ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Quando cerca de 5 mil manifestantes que protestavam contra o Partido Comunista pela sua demasiada violência e repressão ao pensamento livre da comunidade chinesa, e sobre também porque acusavam os manifestantes de ser um Estado corrupto. Os protestos que culminaram com o massacre de 4 de junho consistiu em uma série de manifestações lideradas por estudantes na República Popular da China, que ocorreu entre os dias 15 de abril e 4 de junho de 1989. O protesto recebeu o nome do lugar em que o Exército Popular de Libertação suprimiu a mobilização. Os manifestantes eram oriundos de diversos grupos, desde intelectuais a trabalhadores da cidade. O acontecimento que iniciou os protestos foi o falecimento de Hu Yaobang. Hu Yaobang ocupou o cargo principal do Partido Comunista da China, de 81 a 87, primeiro como presidente, de 81 a 82, e depois como secretário-geral, de 82 a 1987. Hu Yaobang foi amado pelo seu povo porque fez uma série de reformas econômicas e políticas. As reformas políticas e econômicas de Hu Yaobang fizeram dele inimigo de vários líderes poderosos do partido que se opunham às reformas de mercado livre e às tentativas de tornar o governo da China mais transparente. Já Xangai é um centro financeiro global, repleto de arranha-céus. A emblemática muralha da China corta o país de leste a oeste. O atual presidente da China é Xi Jinping. Ele assumiu o cargo no dia 15 de março de 2013. Em 2013 ainda, anunciou a iniciativa do Cinturão e Rota, um projeto de investimentos em projeto de infraestrutura em diversos países da Ásia, África e Europa, com o objetivo de aumentar a influência econômica da China. Em 2017, foi eleito pelo The Economist
o homem mais poderoso do mundo. Tendo em tese a China negligenciado o surgimento do coronavírus, o Covid-19, e até mesmo perseguido cientistas que ousaram tentar alertar o mundo da gravidade do problema, que, como alertavam, acabou por se alastrar pelo mundo, causando mais de 1 milhão de infectados e milhares de mortos, que em tão pouco tempo só são comparáveis ao número de mortos numa guerra brutal. Com a economia do mundo parada, empresas mergulhando na falência, desemprego crescendo, sem precedentes e pessoas descendo a linha da pobreza e um sem número de outras que passam a engrossar o número de pessoas que estão abaixo dessa linha, o mundo ficou mais triste e a miséria só tende a crescer. Em contrassenso, o país onde se originou o problema sai fortalecido, se tornando agora uma ilha da salvação, onde países afetados, inclusive os Estados Unidos, seu grande concorrente comercial, político e militar no mundo, pode buscar insumos, até no que é mais básico, como máscaras, kits de testes para coronavírus, etc. E isso para enfrentar o caos na saúde que o vírus causa pela sua alta capacidade de contágio. Não é pela simples oferta de um produto que está escasso no mundo que a China se sobressairá da crise do coronavírus muito mais forte do que, e bem antes do que os demais países. Não. Não estamos falando de uma oportunidade comercial, emergencial, de fornecimento daquilo que no mundo está em falta. O que nós estamos falando é da oportunidade que a China está tendo de comprar o que no mundo está sobrando. Estamos falando de rotas econômicas com pelo menos 89 países. É um projeto que está em curso desde 2017, e com a pandemia se acelerou a sua consolidação, estabelecendo aí, que podemos chamar de Rota da Seda da Saúde. E na mesma medida que a pandemia avança em vários países, se amplia o número de países nessa rota, que acabam por recorrer à China como sua fornecedora de insumos. Pode até parecer ironia dos chineses, mas se não é essa a intenção, acaba por se tornar quando, em alusão às máscaras cirúrgicas que a população mundial utiliza na esperança de impedir o contágio, os chineses criaram a chamada diplomacia da máscara, que nada mais é do que ceder aos países afetados médicos, cientistas, equipamentos e as próprias máscaras. E como a China tende a sair, primeiro, da crise da saúde pública que o mundo atravessa, e também que devasta a economia de países em desenvolvimento, a China aproveita que as bolsas despencam e o petróleo perdeu cerca de 60% de seu valor de mercado para comprar, muito mais barato, barris de petróleo. Se você quer ter uma ideia do que eu estou falando de 900 milhões de barris de petróleo, a cada 90 dias, podendo se estender até 180 dias, com um acréscimo de compra anual de 80 a 100 milhões de barris a mais. A China também recebeu, no dia 2 agora de abril de 2020, 4 aviões, cerca de 4.000 porcas matrizes de altíssima qualidade, vindas da França para procriar e ampliar o que já foi o maior rebanho de suínos do mundo, sendo estes 4 aviões os primeiros de centenas deles que devem aterrissar no país. E pós-pandemia, assim como o petróleo, e com países precisando reaquecer suas exportações, o preço de compra desses suínos vai ser um verdadeiro
negócio da China. Para a China, é claro. Ou seja, devemos agora saber se a China é aquele pequeno mamífero que sobreviveu ao meteoro que extinguiu os dinossauros, ou se ela é o próprio meteoro.